Paz do Senhor. Gostaria de deixar uma palavra que se encontra em Atos, capítulo 2, versículo 14. Atos, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: Então Pedro se levantou junto com os outros 12 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: Meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, preste atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naquele dia eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres, haverá sangue e fogo, e nuvens de fumaça, o sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande dia e glorioso dia do Senhor. Então todos que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Pedro continuou: Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele. Pois, por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês. Como vocês sabem muito bem, Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus, que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: Eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso o meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto: Meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer, por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Disse Davi: Ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunha disso.
pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo. Agora, pois, Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os meus inimigos como estrato debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isto, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-lo, dizendo: saia do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados naquele dia. Quase 3.000 e juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas, partiram o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Amém? Aqui é a palavra do Senhor tremenda, né, que se encontra em Atos capítulo 2, versículo 14 até o 3, até o 47, né? Eu vejo aqui que Jesus foi crucificado, deram testemunha da pessoa de Jesus Cristo, que foi ressuscitado, né? E naquela mesma ocasião, naquela mesma época, foi 3.000 pessoas batizadas e salvas e converteram, né? Porque eles perguntaram, quando viram que eles tinham crucificado um homem inocente chamado Jesus Cristo de Nazaré, né? Eles ficaram atemorizados e perguntaram a Pedro: o que devemos fazer para ser salvos, né? Porque eles estavam com medo de ser condenados ao fogo eterno, né? De ir para as profundezas das trevas. Mas eles perguntaram e Pedro falou: arrependa-se dos seus pecados e venha até mim, que vocês serão também batizados, né? Você vê que palavra tremenda, né? O que Deus quer? Que nós apenas se arrependemos e cheguemos aos pés de Jesus e o aceitamos como o único, suficiente Salvador da nossa alma. E eu pergunto a você: o que te falta? O que necessita para você chegar aos pés deste Jesus que foi morto e ressuscitou, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia? O que nos falta para ser também tocado pelo Mestre da Galileia, pelo Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, né? Então é momento de que se arrependemos e buscarmos a face do Senhor, porque o fim está próximo. Ele está anunciando que logo, logo Ele virá buscar a tua igreja, né? Então devemos estar preparados
preparado, devemos estar coração limpo e sincero perante o Senhor. E o principal, arrependemos de todos os nossos pecados. Para quê? Para que Jesus venha nos perdoar e nos aceitar como filhos de Deus, porque a reconciliação foi feita através de Jesus. Ele que nos ligou ao Pai, Porque o Pai nos tinha o quê? Nos tinha deixado pelo pecado, O pecado de Adão. Todos nós somos pecadores através de Adão. E através da morte de Cristo teve a reconciliação com Deus. Então um grande reconciliador foi Jesus Cristo, da qual nos fez achegar-se a Deus. E a palavra do Senhor diz: ninguém chega ao Pai senão por mim. Vamos chegar a Jesus, que Ele está chamando eu e você neste dia ao arrependimento, a viver na graça, a que Ele venha nos alegrar os vossos corações neste dia de hoje. Deixa Ele entrar e fazer morada, e você vai ver que as coisas vão mudar, as coisas vão ser diferentes na sua vida, a partir do momento que nós deixar Jesus entrar e trabalhar na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor.